agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores passageiros ouvintes da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! Nesta semana, a CLIA Brasil, o braço nacional da Associação Internacional de Cruzeiros, realizou a 5ª edição do fórum que discute desafios e tendências deste importante setor. Teremos, a partir de outubro, uma temporada recorde aqui no nosso país, com a presença de 9 navios, com embarques regulares e mais algumas dezenas que vão passar por cidades brasileiras. Na última temporada, para você ter uma ideia, o setor movimentou mais de 5 bilhões de reais na economia. Eu tive a honra de ter sido convidado para mediar alguns painéis do Fórum CLIA Brasil 2023, começando por aquele que reuniu 4 das maiores companhias de navios de cruzeiros do mundo: Royal Caribbean, Costa, MSC e Norwegian Cruise Line. A proposta desse painel, desse debate, teremos sim uma temporada recorde, mais uma, é para celebrar, mas acho que a partir de agora é a gente pensar em como bater novos recordes e em como fazer com que o nosso Brasil não perca navios, conquiste navios, mas não perca navios para outros destinos. Lembrando que a China está se abrindo só agora, a Ásia ficou fechada durante muito tempo, o Oriente Médio está chegando forte, a África está chegando forte também, e nós temos de cuidar aqui do nosso país. Bom, então vamos lá. Eu vou começar então perguntando para o Adrian Ursili, da MSC, justamente sobre como está a temporada de cruzeiros no mundo, como está globalmente, o que tem acontecido e principalmente o que a MSC tem a oferecer para o público brasileiro, para o Brasil, a partir dessa temporada. Obrigado, André, obrigado a todos. A indústria vive um momento particular, obviamente derivado daquele momento da pandemia, onde você tem a reabertura de muitos mercados que começam a investir para atrair esses navios e um gap de construções de navios, porque houve, em alguns momentos, por parte de alguns players, a postergação de entregas de novas encomendas, até por conta da situação financeira, dos prejuízos acumulados com a paralisação por quase 2 anos nas operações dos cruzeiros durante a pandemia, e obviamente que as companhias têm que equalizar os seus resultados, então a postergação, então nós não temos a chegada de muitos navios ou na frequência no período pré-pandêmico, e ao contrário, muitos destinos atraindo esses navios, como o Marco lembrou bem: Ásia, China, Japão, Arábia Saudita levou até o Neymar, imagina os navios. Investindo muito nos cruzeiros do Mar Vermelho, África do Sul, o Caribe, que é o maior mercado mundial de cruzeiros, vem com uma força muito forte, com grande demanda pelos cruzeiros nos Estados Unidos, Norte da América, Canadá, Alasca, o Norte da Europa retomando, a Alemanha volta a produzir bons passageiros, depois de um primeiro momento talvez de susto, obviamente com a situação geopolítica, a guerra da Ucrânia, mas Austrália, Oceania, e isso cria um ambiente muito competitivo globalmente, porque começam a faltar navios. Acho que todos aqui estão vivendo esse momento que as companhias têm que posicionar esses navios por todo o globo. E nós vivemos um momento muito especial nesse período pós-pandêmico, onde muitos desses mercados estavam fechados, e a gente tem um mercado consumidor, um país, maravilhoso, com belezas naturais, gastronomia, calor humano, uma rede de agências de viagens, distribuidores, consumidores ávidos, enfim, todas as riquezas naturais desse gigante pela própria natureza, que é o Brasil, mas, ao mesmo tempo, um desafio com relação aos custos, porque por trás de uma operação, obviamente, existe uma empresa privada que busca os resultados, e se determinados destinos, países incentivam, subsidiam ou criam situações mais benéficas, isso pode resultar amanhã num prejuízo, numa comparação negativa para o país. E esses navios, obviamente, vão migrar para outros lugares. O Brasil pode crescer, obviamente, tem capacidade para crescer, melhorando a infraestrutura, superestrutura, como comentou o secretário Milton, para que possa receber navios maiores, e já vem recebendo,
Nós temos navios aqui de grande capacidade, mas podemos receber mais navios mais modernos, que sejam movidos a combustíveis alternativos ou mesmo a energia elétrica, por isso que há necessidade desse investimento. Podemos aumentar a temporada deixando os navios por mais tempo no país, quem sabe até o ano todo, como acontece em outros mercados, mas para isso há de haver a questão da sustentabilidade, a viabilidade econômica, o custeio, uma relação positiva em comparação a outros países, ou seja, o Brasil precisa ser mais competitivo. Esse é o desafio que fica. Dário Rústico, queria que você falasse da Costa de uma maneira global e principalmente o que o Brasil pode esperar da Costa Cruzeiros. Costa vai chegar aqui nessa temporada com 3 navios. Vamos crescer a nossa temporada 24% comparado ao ano passado. Se a gente compara com o período pré-pandêmico, 100% de crescimento comparado ao 2019-20. Então, chegamos com um forte crescimento aqui na América do Sul. Não vou repetir o que foi já falado até agora, mas é óbvio que, como tudo, sempre um olho tem que estar hoje e um olho amanhã. A Costa tem 75 anos, vai fazer 75 anos de Brasil esse ano. Vamos celebrar nas próximas semanas também em São Paulo e vamos a trazer essas festas aí em vários outros lugares. E vimos muitas coisas, não? E obviamente é muito importante também dizer que, sim, o ano passado foi o recorde também de passageiros para a Costa em 75 anos e esse ano 24 vai ser um novo recorde para a Costa de passageiros transportados aqui em Brasil da história. Mas ficamos bem preocupados porque a realidade hoje é que Costa, como grupo também de Carnival Corporation, que é o maior grupo do mundo, operando em todo o mundo, hoje vemos uma situação onde, pós-pandemia, era onde podemos lutar os barcos, porque a recuperação era diferente em outros países. A América, Norte-América e Sul-América começaram um pouco antes da Europa e da Ásia. Hoje estamos em um nível igual, onde não é mais a pergunta onde podemos lotar os navios, onde vão ser mais rentáveis os navios, assumindo que se a gente bota um navio na Ásia, em Índia, na Saudi Arábia ou na Austrália, a gente lota. Isso é o que é mais importante hoje. O Brasil tem que competir. Temos que competir, essa é a palavra-chave, competir com outros países. Temos que saber o que outros países estão fazendo e onde nós queremos ir nos próximos anos. A história de 22-23 e 23-24 foi um misto de um trabalho bem feito da indústria aqui para vender a possibilidade de Brasil e de oportunidade em um momento de problemas de outros países. A realidade dos próximos anos vai ser bem diferente, a gente tem que ser ciente disso e preparar os próximos anos. Stella Farina, da Norwegian Cruise Line. Muita gente acha que a Norwegian não vai passar pelo Brasil porque não tem porto de embarque e desembarque, mas vocês estarão presentes por aqui também. Mesma pergunta, o que esperar da Norwegian para essa temporada? Bem, na verdade nós somos um grupo com 3 empresas, né? 3 empresas que trabalham perfis diferentes e que temos diferentes tipos de capacidade de acomodação, né? Os grandes navios, que variam de 4.000 a 2.000 passageiros com a Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, navios de médio porte, 1.200 passageiros, 680, e Regent Seven Seas, que é uma empresa de luxo, com navios com capacidade para 490 ou 750 passageiros. Com as 3 empresas, nós temos passagens aqui no Brasil. São passagens breves, normalmente eles estão se dirigindo a temporada pelo sul do continente, né? Então, seja Patagônia, seja Antártica. Esse ano nós vamos ter 6 navios fazendo passagens aqui para o Brasil, visitando mais de 20 portos. Temos também um que é um objeto de desejo de muitos estrangeiros pelo Rio Amazonas, né? Nós temos pelo menos alguns roteiros anuais que entram pelo Rio Amazonas, fazendo Manaus, fazendo Alter do Chão, fazendo Parintins, enfim, um roteiro bem atraente, que inclusive está na minha lista de desejo também, né? Então nós temos uma presença, mas há muito mais oportunidades, mas é isso que a gente tem discutido, né? As empresas globais, elas veem oportunidades no mundo inteiro, elas têm acesso, estrutura e condições de estarem presentes no mundo inteiro. Então a gente citou alguns portos que estão crescendo. Eu até colocaria, por exemplo, nós vamos ter também em Israel, embarque em Haifa,
que é um destino também, um porto também que se mostrou atraente. É um negócio, né? As oportunidades existem, mas você vê a competitividade é muito importante, né? Há muitas oportunidades, gostaria de estar presente, inclusive com mais navios e atendendo mais brasileiros, porque efetivamente estes navios, eles trazem mais estrangeiros, o que é ótimo, mas eu acho que há a oportunidade de crescer nas duas pontas, tanto trazendo mais estrangeiros para conhecer as nossas belezas, quanto levar brasileiros e ter uma experiência a bordo de um dos nossos navios, que também é uma visão diferente. Eu sempre digo que você pode conhecer um destino, mas você fazê-lo do ponto de vista do mar é uma outra experiência. Para citar só Rio de Janeiro, que eu digo que é uma das chegadas mais belas, mundiais, que existem. Vamos esperar que a gente possa, no próximo ano, ao invés de 6 navios em saídas esporádicas, aliás, nos próximos anos não, né? Nos próximos anos, que para o ano que vem a gente já está atrasada. Próximo ano já não dá para mudar nada, mas próximos anos, quem sabe. Pode esperar também que essa pergunta vai chegar. Por que vocês não estão aqui ainda? Mas ainda não. André Pousada, do grupo Royal Caribbean, a mesma pergunta. Royal globalmente e o que esperar da Royal no Brasil? Obrigado, André. Em primeiro lugar, eu acho que nossa situação é bastante similar, né? A nossa oportunidade, como disse a Estela, em relação à Norwegian Cruise Line. Nós não temos mais a operação de cabotagem na América do Sul, porém, temos os navios de longo curso que fazem até roteiros bastante semelhantes, para não ser repetitivo, que comentou a Estela, desde Rio Amazonas, com a Silver Sea, até Patagônia, Antártica e sul do Chile e tudo mais. Lembrando, o Royal Caribbean Grupo engloba 3 marcas, a Royal Caribbean International, a Celebrity Cruises e a Silver Sea. Então, quer dizer, existe aí uma gama muito grande de públicos-alvo da empresa, desde o ultraluxo, com a Silver Sea, até o cruzeiro mais familiar, dos maiores navios do mundo, com a marca Royal Caribbean, e com a grande expectativa do mais novo navio, com capacidade de 10 mil pessoas a bordo, contando tripulação, que fará seu cruzeiro inaugural em janeiro do ano que vem, a partir de Miami, que é o Icon of the Seas, que muitos já devem ter visto. Por outro lado, a empresa continua no investimento do produto de luxo, também com Silver Nova, os cruzeiros, os navios da Silver Sea. De uma maneira geral, eu corroboro com tudo que foi dito aqui. Naturalmente, nós vivemos no mesmo ambiente, no mesmo cenário de competição, de custo. Eu gostaria de acrescentar só um detalhe, talvez até para poder transmitir uma mensagem pensando no nosso continente. Meu trabalho é América Latina, então eu trabalho com itinerários, roteiros e realidades de países que se encontram em talvez mesmo nível em termos de infraestrutura, custos que o Brasil, outros em situação muito pior na América Latina e outros em situação até bastante melhor. Então, mas o grande contexto de ambiente é o mesmo. E uma das coisas que eu acho importante, acho que a gente vai ter mais tempo para debater, é o custo, é a infraestrutura do terminal, do porto, mas tudo aquilo que influencia a experiência do cliente, do passageiro, também é fator competitivo com demais destinos no mundo. Então, por exemplo, quando eu trabalho um cliente de uma marca de luxo e eu penso que ele tem que ter uma experiência que tem que ter o mesmo nível de qualidade desde o momento que ele embarca no aeroporto, o hotel que ele vai ficar no destino para embarcar no dia seguinte, as excursões, a parte de excursões é algo que eu quero deixar uma mensagem aqui bastante importante e crítica no Brasil, porque a gente precisa pensar na qualificação dessas excursões para que a gente possa atender a excursão nos destinos ao mesmo nível que se espera em outros destinos que primam pela qualidade do atendimento. Todo o sistema turístico, ele é fator também de competitividade, além fundamentalmente do que foi dito aqui da questão do custo e da infraestrutura portuária. Mas também toda a infraestrutura que envolve essa operação no destino, que envolve inclusive segurança. Obrigado. Partiu Band News FM. Com André Coutinho. De volta com o nosso programa de hoje, gravado nesta semana em Brasília, onde foi realizada a 5ª edição do Fórum CLIA Brasil, um evento organizado pelo braço brasileiro da Associação Internacional de Cruzeiros, para discutir justamente os rumos dessa importante indústria. Eu tive o prazer de mediar alguns painéis, entre eles aquele que abriu os debates.
com as participações de executivos de 4 das maiores companhias de cruzeiros do mundo. Adrian Ursili, diretor-geral da MSC Cruzeiros no Brasil, André Pousada, vice-presidente regional de Relações Governamentais para a América Latina do Grupo Royal Caribbean, Estela Farina, diretora executiva da Norwegian Cruise Line, Marco Ferraz, presidente executivo da CLIA Brasil, e Dário Rústico, presidente executivo para a América do Sul e Central da Costa Cruzeiros. Teremos a maior temporada de cruzeiros da história, em números de leitos, em número de destinos, 2 portos de embarque e desembarque em cada região do país, mas nós teremos a maior temporada em termos de custos também. Então, se tiver números para nos ajudar aqui a entender, comparar o que é o Brasil diante do mundo e quais os desafios que a Costa vai ter nessa temporada em termos de custo. Com certeza, isso é um fator muito preocupante porque, como estava dizendo antes, a gente tem que competir. Meu trabalho aqui também como estrangeiro, presente em Brasil, italiano aqui, é vender oportunidade por investidores chegar aqui. Grupo Costa, mas também, por que não, outra marca do Grupo Carnival, a gente tem novas marcas americanas, Carnival Cruise Line, Princess, mas também muitas outras marcas, Holland America. E hoje a gente trabalha com... tem todo um business case, não? Para qualquer coisa uno faz, tem um business case para mostrar a rentabilidade, ainda porque a gente é uma companhia de capital aberto, cotizada em Londres e em New York, e obviamente temos que render conta aos nossos shareholders. E hoje, quando mostramos um impacto, quando falamos de custo, se olho Brasil contra Mediterrâneo, na parte de tarifa portuária, a gente perde 73%. Na parte de custo de porto, 40%. Então, tem esse tipo de nível de diferença, onde se eu sumo a diferença entre Brasil e Mediterrâneo, Oriente Médio, Caribe, a gente tem entre 40% e 50% de custo a mais operando um navio aqui que em outro lugar. Isso vira muito difícil, porque convencer os investidores a deixar o navio aqui por mais tempo, porque chega um momento que com os custos baixos e com os preços subindo em alta temporada em Europa ou em outros lugares, de abril para frente, você vai perder todos os business case, porque perde feio. Não perde pouco, perde feio. Como a gente ter um bom atacante, é dizer, metemos 2 gols e perdemos 5-2, porque temos um custo muito alto. Então, a gente tem que trabalhar de maneira estratégica sobre isso. E depois também nos outros painéis, eu gostaria de falar com os outros atores para entender o que queremos fazer com isso. Porque ao final do dia a gente pode estar aqui e falar... Tem custos mais altos, porto, tarifa portuária, taxa de passageiros, etc, 73% da taxa de passageiro. Porém, ao final do dia tudo bem, um dado pode ser positivo ou negativo. O tema é agora que você sabe, o que fazemos? O que queremos fazer com isso? Porque vai ser a diferença entre o que vai acontecer amanhã em um lado e outro. Então, o tema seria exatamente ver que tipo de atividade queremos fazer de hoje em frente, porque os custos sabemos que são assim. E nesse momento, a realidade, esse ano subiram bastante. Uma última coisa que queria dizer, temos que sair também desse lado que cada um olha o próprio pedaço de custo, não? Porque eu tenho que cobrar isso, o total não dá. Então, a gente tem que entender que para ser sustentável também, não somente na parte environmental, mas também na parte financeira, a gente tem como uma família normal, tem um salário, eu posso gastar esse dinheiro, não posso gastar mais. Então, a gente tem que saber, dentro desse ambiente, que as companhias cruzeiro, por seguir investindo, seguir desenvolvendo e crescendo, precisam ficar dentro de um nível de custo que seja competitivo com os outros lugares. Temos que mover dentro desse custo com todos os atores. Isso vai ser o desafio do futuro. Obrigado, Dário. Adrian, queria saber de você também. André, vou dar um exemplo. Nós temos 5 navios no Brasil. Temporada passada movimentamos 500 mil passageiros brasileiros. É o maior número já produzido por uma companhia marítima na história. Teremos esse ano o Grandiosa, a MSC Grandiosa, pela primeira vez o maior navio de todos os tempos aqui no Brasil. Capacidade para mais de 6 mil hóspedes. Mas temos dificuldade de posicionar esse navio em determinados portos porque não tem infraestrutura suficiente para poder colocar esse navio. Ao mesmo tempo, é um ativo espetacular, porque quando ele chega no destino, ele chega com 5 mil pessoas para poderem gastar e impactar diretamente aquele destino.
Se nós estamos previstos a atracar num determinado berço, mas aí não conseguimos, por falta de disponibilidade, temos que mudar esse navio de lugar, isso já gera custo portuário, gera custo de operação direto. Então aquela planilha que nós fazemos para a matriz como um planejamento orçamentário já vai para fora, né? Já está fora. Enfim, são diversas nuances que impactam na questão do custo. Mas ao mesmo tempo investimos muito para adaptar nosso produto, nosso serviço ao mercado local. Isso gera um custo, gera investimento, porque nós temos que treinar pessoas. Nós temos muitos brasileiros a bordo, que é muito bom para toda a economia, para a geração de emprego, mas também para a capacitação desses profissionais que amanhã vão poder trabalhar na indústria hoteleira ou em outra indústria, na indústria de bares e restaurantes, muito bem preparados, porque a escola dos cruzeiros é magnífica, mas também gera um custo a mais, porque você tem um trabalho de ter que revestir o produto. Então o produto, quando vem da Europa, você já teve com a gente algumas vezes, ele vem praticamente europeu, e quando chega aqui a gente muda de roupa, e mudar de roupa custa. Cria investimentos em treinamento, capacitação, material de bordo, material escrito, menus, compra de insumos diferentes. Então você abre mão talvez de um produto X para comprar um outro produto Y que é mais caro para poder atender aquele mercado. Tudo isso gera, como disse o Dário bem, um business case em cada centro de área que compõe os cruzeiros. Os cruzeiros são uma área muito complexa, né? Então nós estamos obviamente crescendo a cada temporada. A MSC terá mais uma vez a maior temporada de todos os tempos no Brasil. Superaremos os 500 mil passageiros do ano passado. Animados e contentes com isso, mas ao mesmo tempo preocupados com o futuro a médio e longo prazo, que o Brasil nos apresenta como oportunidades. Temos certeza que existem muitas oportunidades, mas juntos temos que criar e realizar que essas oportunidades aconteçam. Obrigado. Agora para o André e para a Estela, eu já aproveito e faço a perguntinha aqui. É justamente o custo, o principal entrave de a gente não ver navios da Norwegian e da Royal embarcando e desembarcando aqui no país? Começando com a Estela, por favor. Olha, sim, mas não é o único. Mas sim, custo definitivamente é um importante. Aqui a gente tem uma boa explicação de por que a gente não está, enfim, com mais frequência, né, com ofertas melhores aqui. Mas eu não acho que é só custo. É estrutura, é burocracia, é insegurança jurídica de não entender muito bem, de que agora mas agora pode não ser bem assim. É assim, são empresas americanas, são empresas de capital aberto, mas com uma administração americana. Eles não lidam bem com risco, com incertezas. É preto no branco. Você concordou com isso? Siga, e é isso que traz essa segurança de trazer mais navios. Mas mesmo assim, por exemplo, mesmo nestes navios de passagem, vocês não citaram um imposto que para a gente também incomoda, mas incomoda mais o cliente. O navio, quando ele passa pelo Brasil, todo o consumo dele tem uma sobretaxa de 25%. E isso é informado. Então ele vem da Argentina e ele recebe uma carta dizendo, olha, se você consumir algo durante a sua travessia pelo Brasil, você vai ter uma sobretaxa de 25%. É um impacto negativo para a experiência do cliente, é um impacto negativo do controle adicional que você tem de fazer e mudar a sua logística para conseguir... Esse dinheiro fica com o governo brasileiro. Exatamente. É um imposto para o governo brasileiro. Então, só para citar alguns, né? Agora, tentando ser um pouco mais positiva também, a verdade é que alguns locais do Brasil são objeto mesmo de desejo, estão na wish list. E há uma experiência, infelizmente experiências negativas, a gente já teve situações de agressão de passageiros chegando ao Brasil, enfim, tem isso tudo envolvido, mas eu diria que a maioria é uma experiência muito positiva. E eu acho que é nisso também que a gente tem de apostar. Vale apostar que o Brasil é um tremendo destino para os cruzeiros, inclusive, né? Eu fico inconformada, tinha citado de passagens, vou citar também um outro ponto. O Marco comentou que são 88 navios vindo fazer temporada no Sul e só 44, tá certo? Passando pelo Brasil. A gente tem esse exemplo também. 2 navios da América do Sul, um fazendo Patagônia e um fazendo Antártica. Um deles vem pelo Brasil, o outro deles vem pela costa do Pacífico. Eu queria os dois passando pelo Brasil. E há oportunidades, e há cliente, né? Há um mercado para isso, né? Mas são mais coisas envolvidas além do custo. Custo principal, mas não só. Preciso te fazer uma pergunta rápida. Tem conversação para termos Norwegian por aqui, num futuro próximo? Está sempre
no radar, né, André? Está sempre no radar, sempre é avaliada. A gente procura também, porque isso também é uma outra questão, né? As dificuldades, para você apagar uma experiência negativa, você precisa muito investimento em comunicação para trazer a positiva para o radar também, entende? Então, muitas vezes, houve uma dificuldade e para você conseguir quebrar e fazer com que essa informação, olha, flexibilizou-se, por exemplo, a questão dos vistos. Não é o suficiente, mas flexibilizou. Situações que podem atrair, elas demoram muito para serem comunicadas também. Está no radar, sempre está no radar. Obrigado, Estela. O trauma foi grande, André, da Royal, quando esteve por aqui, por isso que ainda não voltou. Os obstáculos foram grandes, né? Eu acho que, bom, eu faço das palavras da Estela as minhas, é exatamente a mesma questão. Custo é fundamental, mas não é só o custo. Eu acho que essa questão da insegurança jurídica, risco e as surpresas é o que mais desanima, se é que eu posso usar essa palavra, o armador, no caso o nosso grupo, quando a gente pensa, e não é só Brasil, qualquer destino que a gente opera, quando ele começa a trazer durante uma operação muitas surpresas, e toda surpresa gera um custo a mais, de uma forma ou de outra, ele encarece a operação, porque você tem que mudar uma situação. A operação sempre ela é de grande porte, quando se trata de navio, e uma pequena mudança, às vezes uma mudança de horário, uma mudança de 1 a 2 horas vai impactar num custo gigantesco para a empresa, e em qualquer questão que seja. Mas exatamente, a gente continua investindo, apostando. É o sonho de consumo de muito hóspede vir para o Brasil, tanto que nós incorporamos Brasil no Cruzeiro de Volta ao Mundo da Royal Caribbean, que se inicia esse ano a partir dos Estados Unidos e vem fazer o fim de ano após o Natal na costa brasileira com os fogos de Copacabana no Réveillon, que é um sonho de consumo de todo turista internacional, e estamos aqui, ou seja, investindo, porque vale a pena, o Brasil vale a pena investir. Se a gente conseguir uma comunicação efetiva entre todos esses atores em busca de um objetivo comum, apesar de às vezes os interesses não serem necessariamente os mesmos, são até um pouco assimétricos, a gente atinge um objetivo e realmente torna esse país um grande destino mundial de cruzeiros marítimos. Partiu Band News FM com André Coutinho. Terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, gravado em Brasília, na Confederação Nacional dos Municípios, durante o 5º Fórum CLIA Brasil, discutindo os rumos da temporada brasileira de cruzeiros, que começa em outubro e termina em maio do ano que vem. Uma temporada recorde em todos os sentidos. Marco Ferraz, presidente da CLIA, falou não só dos custos astronômicos do Brasil, mas também de outros problemas que acabam dificultando a competitividade do nosso país. Aqueles pilares que a gente trabalha, infraestrutura, né? A gente precisa de infraestrutura, a gente consome infraestrutura, né? A gente fala de acessibilidade. A gente tem o melhor destino para pessoas que necessitam de acessibilidade, o navio, mas se o porto não é acessível, a gente não consegue entregar a experiência, né? Então a gente precisa que os portos se preparem, a gente precisa de regulação, né? A Estela está falando de vistos. Os últimos 60 dias foram um caos. O Brasil resolveu exigir visto para americano de novo, 1º de outubro. Quando que os navios vêm para a América do Sul? Aliás, uma informação... Em outubro. Uma informação nova que Janeiro, adiou para janeiro. Quem sabe falar. Seja algo que... Tenta empurrar um pouquinho para lá para ter alguma conversa, né? Nós estamos falando lá com o Ministério das Relações Exteriores em Itamaraty há 6 meses. Os navios estão vindo. Tem um navio de 800 pessoas, um navio de 1.200, todos americanos. Eles querem tirar o visto, não tem o sistema. Aí a gente conseguiu convencer. Os consulados americanos, brasileiros nos Estados Unidos, podem tirar o visto brasileiro. Custa $185. Demora uma semana, tem que mandar o passaporte. Fica o passaporte lá. Quando agora a semana passada, informou que vai para janeiro, tá bom, cadê isso por escrito? A Estela falou, não tem. Tem um card do consulado americano em Miami. Esse card não serve, eu quero o decreto. O decreto está na mesa do presidente Lula, desde sexta passada, e a gente esperando esse decreto ser publicado. Então, essas questões, eles não entendem, eles não conseguem entender. Fala, puxa, não dá para ir para o Brasil com essa insegurança toda. A gente precisa juntos, tanta gente aqui conhece, defende sua cidade, seus estados. A gente precisa trabalhar para evitar isso. E são essas questões que os navios reclamam, não é só o custo, né? Mas falar
uma coisa interessante. 66 novos navios vão ficar prontos nos próximos 5 anos. Só os agentes de viagens vão ter que vender até 2025 4 milhões de cruzeiristas a mais. Vocês têm que se preparar. E a gente quer atrair para o Brasil. Preciso fazer uma pergunta para todos vocês sobre sustentabilidade, né? Como é que a gente está cuidando do nosso planeta. Queria começar com o André agora. Obrigado. Um tema importante, todas as empresas têm se dedicado muito a isso, não só o Grupo Royal Caribbean. Recentemente nós lançamos um novo pilar estratégico para a nossa organização, que tem o nome, falando em inglês, See the Future, e esse See é S-E-A, como mar, em inglês. E esse See the Future nada mais é que um trabalho de preservação dos oceanos, preservação da vida marinha, mas também uma forma de sustentabilidade local de comunidades e sustentabilidade social, onde a gente busca, a palavra utilizada pelo nosso trabalho é energizar as comunidades locais, inserindo elas e capacitando elas para atender o passageiro do cruzeiro marítimo, o turista, através de treinamentos, através de investimento local, escolas, esporte, para que a gente tire também, muitas vezes, em países muito pobres, as crianças das ruas que podem ir para a criminalidade, que depois isso vai ser algo negativo para o turismo, e através do esporte trazer eles para uma vida saudável, uma vida que vai com a disciplina que ele vai precisar para a vida adulta. Então, em resumo, é basicamente isso. Em Miami, com a Florida International University, nós estamos trabalhando a recuperação dos corais, hoje de toda a costa do Caribe, Flórida, que todo mundo sabe que com a síndrome branca os corais estão morrendo, e isso é muito negativo para a sustentabilidade da vida marinha, enfim, e outras atividades nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, ano passado eu usei esse termo, repito, porque eu gosto, mas é o ganha-ganha. O destino tem que ganhar, as empresas têm que ganhar, competição saudável entre nós, buscando sempre o objetivo comum. Esse é o alvo que a gente tem que atingir na nossa opinião. Estela? Sendo rápido, em linhas bem gerais, o nosso programa de sustentabilidade tem por objetivo trazer impactos positivos para o meio ambiente e para a sociedade. Nós temos também 5 pilares, infelizmente não vamos ter tempo de falar, mas quero contar concretamente algumas ações que já foram implantadas, que acho que são importantes, como, por exemplo, desde 2020, nós eliminamos o uso de garrafas de plástico, garrafas de água de plástico. Aliás, garrafas de plástico de uso único, que significou tirar de circulação 6 milhões, em um ano, 6 milhões de garrafas plásticas. Então, acho que esse é um impacto positivo bastante. Não utilizamos também canudos de plástico desde então. Investindo muito em inteligência, em como reutilizar a água, fazer uma melhor operação interna para utilizar bem a água, reaproveitar. E estamos investindo também em combustível, mas a gente vai na linha do metanol verde. Para se ter uma ideia, esse ano nós inauguramos 3 navios que já estão em teste. Aliás, nós temos na frota testes para uma mistura de uso de combustível bio com o tradicional, e que está sendo um sucesso. E nós nós temos 6 navios que vão ser inaugurados até 2028. Os 2 últimos tiveram lançamento atrasados para ter essa adaptação já para o combustível de metanol verde. Obrigado, Estela. Dário, por favor. Não quero repetir os conceitos que os colegas já mencionaram. A gente tem um programa faz tempo que se chama See You Tomorrow. Porém, a Costa, de verdade, a indústria está tomando de verdade muito em sério essa coisa. A indústria, de uma maneira muito responsável, está trabalhando sobre o futuro. Isso é certo, isso é fato, porque de verdade, de interno a gente dá para ver com que commitment, com que focus a gente está trabalhando para criar um futuro melhor. Isso passa, ante que todo, obviamente, para respeito do ambiente, do mar. A Costa está como companhia muito dentro desse respeito. A gente foi provavelmente uma das primeiras companhias a publicar um reporte de sustentabilidade. Já faz mais de 16, 17 anos que estamos publicando. E o primeiro grupo a lançar navio movido a GNL. Criamos literalmente il network de GNL no mundo, porque não existia. Com a Shell tínhamos que criar em vários
posto do mundo, da Medio Oriente, Oriente Médio a Canary Island, a Tenerife, a Nord Europa, Nord América, esse tipo de network. Mas são dois pontos muito importantes que queria falar muito rapidamente. Um é as comunidades. Os destinos não vai ser solamente um ponto turístico. Isso é algo que provavelmente está mudando na visão de todas as companhias de cruzeiros e respeito das comunidades que são visitadas, da cultura, do flow, como se diz, do fluxo de vida local. Isso está mudando todo. O tipo de como se abastecem navios, mas como chegam também as comidas nos navios, carro, hidrogênio, outras coisas. De verdade, é o ecossistema todo que tem que ganhar. Não é mais a companhia de cruzeiro, o destino, a agência de viagem, somos todos juntos. Essa comunidade tem que caminhar todos juntos. Somos muito sérios, muito responsáveis nesse tipo de visão e que vai ser sempre mais presente em tudo o que a gente faz e pensa cada dia. E o segundo ponto muito importante é que a sustentabilidade, que são muitas coisas juntas, é o ar que estamos respirando hoje. Todo o que vamos a fazer no futuro vai ser guiado por tema de sustentabilidade. É muito importante que todos vocês saibam isso, porque um porto amanhã pode receber ou não receber um navio porque tem uma tomada elétrica shore power ou não, porque vai entrar todos os novos indicadores de carbon index que vão a ser custos adicionais para a companhia se estamos emitindo. A velocidade de um porto a outro, a permanência de um navio dentro de um porto emitindo e não estando pegado em uma tomada elétrica. Tudo isso são fatores que podem custar muito dinheiro, vai ser um fator não somente de, obviamente, respeito do ambiente, mas também de viabilidade econômica e financeira. Isso é muito importante que vocês saibam que a sustentabilidade é ar que respiramos e vai ser uma parte integrante de tudo o que fazemos nos próximos anos. Estamos falando agora de 26, 27, 28, não estamos falando de um tempo muito longe. Então é muito importante hoje planificar, porque quando se fala de infraestrutura, de burocracia, de regulamentações, se fala também da mesma existência do navio em um lugar ou não, porque isso vai ser um fator determinante que é muito ligado com a sustentabilidade. Obrigado, Dário. Adrian. André, nós também como grupo, vocês sabem, nós somos um grande grupo marítimo que atua nessa economia azul 100%. A MSC é um grupo que tem a área de cruzeiros, divididas em MSC Cruzeiros, o Produto Yacht Club e agora Explora Journeys, nossa empresa de luxo. Mas também tem um outro pedaço que é muito grande, que é a área de cargas, containers. Posso dizer tranquilamente que 1/3 dos nossos produtos que nós temos importados, seja no nosso pulso, na nossa bolsa ou em casa, é transportado através dos nossos containers. Então, obviamente que na visão da família Ponte, somos uma empresa privada, a questão da sustentabilidade é inerente, é fundamental, porque sem preservar a economia azul, sem preservar os mares e o meio ambiente, o nosso negócio não vai prosperar para as futuras gerações. Exemplo prático disso, eu posso dizer, você conheceu, não basta preservar, devemos regenerar. Nós adquirimos uma ilha nas Bahamas, você teve, Ocean Key, recuperamos isso que era um sítio industrial de extração de areia, totalmente depredado e em péssimo estado, sem fauna e sem flora, e recuperamos e retornamos ao planeta um paraíso ecológico, que dá a experiência ao hóspede de poder realmente aproveitar a essência das Bahamas, reflorestando tanto o Parque de Corais quanto as árvores. Temos agora já inclusive tartarugas desovando, o Parque de Corais sendo restabelecido. Então, devolvemos ao planeta um presente, uma ilha que não existia. Inauguramos também nossos navios GNL, World Europa, muitos aqui já viram, e graças também a um combustível mais limpo, tratamento de efluentes, o sistema de redução catalítica, que também reduz a emissão de outros gases poluentes. Produzimos nossa cerveja própria dentro do navio, você experimentou uma delas, feita com água do mar, água dessalinizada, tratada, purificada, e produzimos a cerveja no pub, vendida para o hóspede, em diversos tipos, uma coisa muito curiosa, mas para demonstrar o quanto é importante isso que o Dário comentou, de transformar a comunidade local, o mar, os recursos naturais, num ecossistema. Na verdade, a comunidade é uma só, é o planeta, em pró do meio ambiente, porque caso contrário não cresceremos. E esse é o desafio que se dá também na relação da viabilidade econômica, porque a sustentabilidade ambiental é
inerente, é a pauta, é o ar que respiramos, mas a sustentabilidade social também. E com essa importante discussão sobre sustentabilidade no setor de cruzeiros, durante o Fórum CLIA Brasil em Brasília, nós encerramos o programa de hoje. Lembrando sempre que há diversas maneiras de acompanhar o Partiu Band News. Quer ouvir quando e onde quiser? Procure pelo Partiu Band News no Spotify e principais tocadores de podcast. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. Assista aos nossos vídeos especiais de viagens no canal do YouTube da Rádio Band News FM. Tem Partiu Band News no YouTube. E se quiser acompanhar as minhas viagens, saber onde eu estou neste exato momento, basta me seguir no Instagram, Cadê o Coutinho? Vai ser um prazer te encontrar no meu Insta, Cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final de José Antônio de Araújo Filho. Tchau e até a próxima! Partiu Band News FM.